Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wilke e esse é o DS Talk. É um programa de entrevistas da Data Square que vai focar basicamente, vamos falar de diversos assuntos, né? Mas vamos falar principalmente aí de tecnologia, de mercado de trabalho, mas tudo voltado ali para a segurança da informação, né? A segurança digital. Nós vamos estar aqui com a Paula e o Carlos, são pessoas aqui que trabalham com consultoria, com mentoria financeira para empresas, que são da Fosforilar. Sejam muito bem-vindos, obrigado aí pela participação. A gente queria aqui começar, queria que vocês falassem um pouco aí do início de vocês, como é que vocês começaram aí, né? Vocês já eram casados quando começaram a trabalhar juntos ou não? Na verdade, a gente se conheceu no trabalho, mas não na consultoria. Entendi. Eu era É mesmo? o mais baixo escalão e ela era regional. Você era um plebeu e ela era aquela pessoa que... Aí eu fui promovido, mas aí a condição era casar, né? Ah, Entendeu? Então era Tá pagando até hoje. Tô pagando até hoje. pagando até hoje. A gente se conheceu, na verdade, a gente já trabalhei muitos anos no varejo, a Paula também. A gente se conheceu na Blockbuster, na rede de locadoras que não existe mais, né? Não é necessário falar a idade de ninguém, né? A gente não faz essa indelicadeza aqui, mas essa própria informação que o Carlos acabou de Já passar, entrega. já entrega a idade dele ali aproximada, então você já sabe... 25. 25 de contribuição do INSS. Tô brincando, mas vocês trabalhando na Blockbuster. Sim. Era VHS ainda. VHS. Quando a gente começou, Não era tava... DVD, era VHS. Na verdade, estavam os dois. Tinha metade da loja era VHS e metade da loja era DVD. E quando eu era pequeno, eu tinha com o meu vizinho assim um plano, eu falava, cara, a gente vai ser... O que você quer ser quando crescer? bombeiro. Eu falava, eu quero ser dono de locadora. Porque a gente gostava muito de videogame. Então, assim, nosso objetivo, na verdade, era ter um pretexto para ficar jogando o dia inteiro. Ah, entendi. Não, e você não sabe o pior, Will, que o Carlos ele foi contratado na Blockbuster para ficar na área de videogame. Quando eu fui contratado, eu tinha, sei lá, 21, 22 anos. E aí eles estavam com um projeto de abrir uma lan house, que era a época, né? 2003, quando eu comecei. Certo. E aí eu fui trabalhar nessa parte exclusiva que chamava Power Zone, que era uma lan house dentro da Blockbuster, era um projeto. Uau. E aí eu ficava jogando, cara, jogando com a molecada. Eu jogava Counter-Strike. Jogava Counter-Strike, o CS, ele é... Warcraft, o 3 no Sim, início. entendi. Nossa, Nossa, pensa que eu era remunerado pra ficar jogando videogame, entendeu? Então, das primeiras pessoas que eu, antes, né, dos e-gamers e tudo mais, a gente tinha o Carlos aqui na Blockbuster, sendo pago para isso. Tinha lan house porque as pessoas não tinham computador em casa, né? Sim, sim. Né, se você pensar que tem a ver com essa evolução, por isso que era necessário, nem todo mundo tinha, né, essa tecnologia dentro de casa. Hoje a molecada, muitos hoje, você pega youtubers, os caras têm computadores, gamers, tem computador de quase 50 mil reais pra você montar um computador top. Sim. Você tinha ali 100 jogos. Hoje, um pendrivezinho, um memory card, você tem ali milhares e milhares de jogos. Sim. Ou seja, o catálogo de todas as blockbusters, mais o que, cara, que não foi inventado ainda, você tem aqui hoje na palma da mão. A gente fala sobre a tecnologia como um processo, a evolução dela, ela veio para facilitar a vida das pessoas, né? Se você olhar hoje para um adolescente, para uma pessoa, que vai falar, mas isso aqui é para quê? Para que eu vou lá? Eu abro... O filme vem até mim, né? É muita evolução, né? Juntamente com isso, você tem ali as facilidades, mas você também tem os problemas relacionados à facilidade. Né? É verdade. Então, falando sobre o processo de vocês de mentoria, de consultoria, né? Vocês trabalham com um público específico, né? que são os dentistas, são clínicas odontológicas. Como é que começou esse processo? Quando foi que o olho de vocês brilhou e falou, cara, é isso que eu quero? Quando eu saí da Blockbuster, não estava trabalhando, eu tinha investido dinheiro num restaurante japonês. Você sempre foi empreendedora? Tipo, Sim, tem uma sobrinha, um beijo, Sayuri, te amo. Ela vende água da torneira pra você mesmo e ainda cobra R$2. Isso que você falou foi engraçado que eu lembrei. Eu vendia conchinha na praia. Eu sou de uma família de empreendedores, né? Meus pais sempre tiveram comércio. E eu acho que eu nasci dentro da loja, meus avós eram feirantes, então para mim era uma coisa absolutamente normal que essa ia ser a minha vida, assim. Eu lembro que eu era pequena, eu montei assim na frente da minha casa uma banquinha para vender as maquiagens da minha mãe. E eu escrevi assim, não aceitamos cheques. A minha mãe morria de rir.
Eu acredito que tem um pouco de perfil, e aliás, esse é um assunto que eu acho interessante, porque muitas pessoas acham que qualquer um tem perfil de ser empreendedor. Eu acho que todo mundo pode ser, mas eu acho que tem pessoas que têm mais uma característica empreendedora do que outras, né? E eu acho que é importante a gente se identificar qual que é o seu perfil, as suas características para você, vamos dizer assim, na empresa que você decidir criar ou fazer, você tem que ter essa consciência. Sim. Exemplo, uma pessoa que ela até quer empreender, mas de repente ela não tem essa característica de inovação, ela não é uma pessoa que ela quer, sabe assim, que quebra disruptiva ou que ela quebra padrões, de repente uma forma dela empreender é ela comprar uma franquia, por exemplo, que de alguma forma ela está empreendendo, mas é já dentro de um modelo já criado por um outro empreendedor. Por exemplo, uma pessoa realmente de perfil empreendedor, vamos dizer assim, de querer quebrar padrões, ela nunca vai dar certo numa franquia. Sim. Porque ela não vai conseguir ficar dentro daquela caixinha. E aí ela vai querer quebrar padrões que, numa franquia, por exemplo, atrapalha. É ruim, porque precisa seguir aquele padrão. O empreendedor ele tem muito a ver com essa questão de inconformismo, de inovação, né? Tem algumas características aí. Sim. Quais são as características principais? Assim? Faz parte do empreendedor. Tem que fazer. Eu acredito que o empreendedor, no sentido de empreendedor que eu falo, não que tenha uma empresa, tá? Estou falando do perfil Você empreendedor. Você pode empreender em casa, inclusive, exatamente. Né? Na sua família. Eu acho que aquela pessoa que tem o inconformismo, que você disse, ela quer arriscar, não é uma pessoa que tem uma característica, não é metódica, assim. Eu percebo assim, que não são pessoas que são metódicas. Até por isso que não necessariamente... Sabe que uma das grandes incoerências não, mas confusões que as pessoas fazem, que elas pensam que o empreendedor ele é um bom gestor, não necessariamente. E na minha opinião, justamente ao contrário, porque o perfil empreendedor não é um perfil de um gestor. Porque normalmente o empreendedor é meio maluco, sabe? Assim, é aquela pessoa que ela tem ideias, que ela é arrojada, mas não necessariamente ela tem pé no chão. E o gestor, pelo contrário, ele tem que ter essa característica mais organizada, mais dentro de uma caixinha. Se o empreendedor geralmente não é um bom gestor, né? Um empreendedor gestor é um cara diferenciado no mercado, é um cara que tem coisa para ensinar. Quando vocês conseguiram unir essas duas coisas, né? E como é que vocês conseguiram enxergar isso no mercado? Quando vocês conseguiram enxergar isso no mercado? Há quanto tempo vocês têm a consultoria? Já aproximadamente 15 anos, desde 2007. 15 anos. Então, ninguém tem um negócio de 15 anos no mercado sem ter o que a gente chama de consistência. Sim. Né? E a consistência ela vem de você observar uma oportunidade e de você se manter constante nela. Né? Obviamente, né, não no mesmo plano, você vai se inovando e tal, mas você vai, né, se adaptando, mas sempre objetivando aquela oportunidade. Foi nesse momento que vocês chegaram e falaram, cara, o empreendedor não é gestor, eu posso ajudar esse cara na gestão. Eu acho que quando a gente começou a consultoria, na verdade foi meio que de paraquedas, não foi algo pensado assim, falou, vamos olhar aqui, nossa, tem dentista, até porque nós somos administradores, né? Então, eu sou formado em administração, a Paula também, e eu venho do varejo, eu sempre trabalhei no meio corporativo com vendas, metas e etc. E a Paula, ela veio da Estrela, trabalhou na Estrela, trabalhou na Block, e aí ela saiu, comprou uma parte do restaurante japonês para investir, ficamos um período ali, e aí uma amiga dela, que é a irmã dela praticamente, né, cresceu junto. Sim. É dentista, falou, Paula, eu não consigo pagar o que você ganhava, mas eu preciso me organizar. Então já existia uma necessidade de organização em clínicas odontológicas. Certo. Mas a gente nem sabia, A gente não sabia, não foi nada planejado. A Paula falou, beleza, vou aí te ajudar, você é minha irmã, sabe? Fica tranquila. E aí começou a entrar nesse meio, só que aí começou bem devagar, que a gente começou, aí eu não trabalhava com ela, eu trabalhava no varejo ainda, e ela começou a entender o mercado. E aí começou bem devagar, assim, uma indicação a cada 6 meses de um novo cliente, era um outro modelo. Aí a gente foi atrás de um sistema, porque usava Excel, né? Então a gente precisava ali de um software.
A gente não estava enxergando que era um negócio, estava ajudando, e depois aí indicou um colega, estou ajudando 2 colegas. Sim. Depois começou a tomar uma forma. Apareceu um médico, começamos a ajudar um médico. Então a gente não conhecia o mercado. E a gente não trabalhava só com dentistas. Certo? Não. Nessa época a gente não trabalhava. E eu acho que, desculpa te interromper, que você falou, então vocês enxergaram o mercado. Na verdade, não foi assim. E eu acho que essa é uma dica para as pessoas que querem empreender. Muitas vezes a gente não sabe exatamente qual que é o nicho, qual que é o mercado que você vai atender. Eu falo isso para as pessoas. Você vai seguindo. Então, quando a gente começou, eu fazia com o dentista, e esse dentista me indicou para uma amiga que tinha uma dona de loja de doce, aí a da loja de doce indicou para um médico. E também, e olha só, eu fazia de tudo. Como eu não tinha tantos clientes, eu ainda editava foto, eu fazia... E aí eu ia me mexendo, na verdade. Eu acho que essa que é a dica que eu falo. Às vezes as pessoas, elas ficam paradas, e eu falo, quando você se movimenta, isso traz novos negócios, né? Então, assim, eu fui fazendo várias frentes, só que aí eu comecei a perceber que a parte da consultoria estava tomando mais forma. Então, eu abandonei outro projeto e aí eu comecei a focar mais na consultoria, não foi isso? Então, o que você estava falando, então vocês enxergaram o mercado. Não foi assim com a gente e eu acredito que para muitas pessoas não é assim também. Eu não estou dizendo que não é importante, tá? Claro que é. Mas muitas vezes a vida vai te levando e o importante é você enxergar essa oportunidade. No meio do caminho aparecem oportunidades, aí você identifica, foi o que a gente fez. Né? E a Samanta, né, que foi essa minha amiga, na época, ela pediu para eu ajudar ela, né? E aí eu falei, não, eu vou te ajudar. E eu até lembro, ela falou assim, não posso pagar seu salário, mas eu posso te pagar, vem uma vez por semana. E eu lembro até hoje, que ela pagava R$100. E aí, eram quase o mesmo preço que eu pagava para minha faxineira. Mas eu achava bom, porque aí eu ia e pagava a faxineira. Não estou menosprezando, mas eu quero dizer que muitas pessoas, às vezes, não iriam por isso. Sim. Entendeu? Porque eu tinha saído eu era gerente regional da Blockbuster, cuidava de 20 lojas, né? E aí eu falei, você acha que eu vou para lá ajudar um consultório pequenininho para ganhar... Vou fazer uma função de um auxiliar, de um assistente administrativo. Mas eu acho que essa questão, eu falei assim, não, eu vou ajudar. Claro, tinha a intenção de ajudá-la, mas eu também estava aberta de abrir novas oportunidades, entendeu? E eu queria conhecer. Eu acho que isso é uma dica. As pessoas, muitas vezes, elas... mas eu não vou para ganhar isso, entendeu? Sim. Prefere ficar em casa assistindo televisão. Uma das características, a gente está falando de características de empreendedor, eu acho que aí está uma boa característica, que é a disponibilidade. Às vezes, você não está encarando aquilo como um trabalho, você está encarando aquilo como um investimento. Exatamente. Então, eu acho que é tudo da forma como você vê. Atrás de um CNPJ tem um CPF, né? Então, é essa pessoa que vai dar vida para essa empresa. Como você identificar, né, oportunidades de negócio fazendo, né? Então tem muita gente que fala assim, não, quando eu me formar, quando tiver tudo pronto, quando eu tiver com uma coisa já estruturada, aí eu vou, né? E às vezes você está esperando a hora certa, né? E você esquece que assim a vida ela acontece, né? E todo o processo de empreender, né, que também fala de crescimento, ele é um processo desconfortável. Eu vi outro dia um campeão do UFC falando isso, falou, olha, eu estou aqui, né, tá doendo, eu estou passando fome, eu estou aqui todo privado, mas normal, faz parte, né? Eu já acostumei. É uma questão que é muito comum a todos os pequenos e médios empreendedores no Brasil. Tudo, muitas vezes, joga contra o empresário. Esse cara tem que ter um diploma de coragem ali para abrir o peito e falar, cara, vamos para cima, vamos para frente. De todas as consultorias que vocês fizeram, quem foi a clínica assim mais, a gente fala de old school, não vamos falar antiga, vamos falar de old school, vintage. Quando a gente começou, 2007, a maior parte era agenda de papel, era controle no Word, controle no Excel. Não, esse já está... Não, controle no caderninho. Mas no Word também, escrever. Eu tive um cliente que ele usava máquina de datilografar. Nossa. Olha que incrível. Ele é vintage. A ficha pessoal, de lá o nome, endereço e tal, Sim. o paciente escrevia, aí ele tinha uma pessoa que era contratada só para... Informatizar. Eu acho que esse para mim, acho que é o campeão. Mas mesmo que, eu acho que é pior, Will, é aquele que está no meio termo, entendeu? Ele acha que informatizar é ter uma planilha de Excel.
Eu acho que esse é o pior, porque ele pensa que ele está digital, mas na verdade a mente dele ainda usa o Excel como se fosse um caderno. Ele só colocou, tirou do papel, pôs ali, mas ele não gera informação, ele só tem dados desorganizados. Entendi. Ele acha que está informatizado, mas não está. Sim. E também, assim, o dentista, ele trabalha, é muito técnico. Então, assim, ele é muito manual, ele é muito aquele cara da joia, né? O perfil dele. Então, o perfil dele, ele se forma não para ser um gestor, ele não se forma para ser um cara que vai entrar e vai falar, nossa, vou criar tecnologia. Quem trabalha mais com a parte artística, eu tenho aversão à tecnologia e também gestão financeira, administrativa. Eu acho que, assim, não só dentista, né? Eu acho que todas as profissões acaba que a pessoa ela foca no negócio dela, mas especialmente no dentista que a gente trabalha, a gente percebe que ele se sente cobrado, né? Até pelos filhos ou pelo mercado, que ele precisa se tornar digital. Então ele acha que ele comprar um computador, né, e usar uma planilha de Excel, só passar limpo ali o caderninho dele, ele pensa que ele está digital, né? Então eu acho que meio que ele compra um computador meio como a gente faz inscrição na academia só para não se sentir culpado, entendeu? Você faz inscrição, não vai. Então, Pra fazer parte da turma, né? Isso. Ele compra um software, um sistema, ele faz uma assinatura, mas ele não usa. Para os colegas, Quer falar do não, eu quê? estou informatizado, eu Exatamente. tenho o sistema, mas ninguém nunca sabe que a grande maioria deles não usam e um mente para o outro, ele finge que tem, e aí todo mundo acha que está todo mundo bem, mas não usa. Qual que é a diferença, então, principal ali da pessoa que está informatizada, está digitalizada, para o cara que está ali de uma forma mais analógica? Qual que é a diferença principal deles, então? Então, na verdade, assim, a gente vê duas diferenças, né? A primeira é a questão do ganho do tempo. Certo. Né? Então, a pessoa que está no âmbito mais analógico, ele está num papel, ou até mesmo no Excel, ele pode ter as informações ali, mas ele perde tempo colocando, mas principalmente ele perde tempo na análise, que é o segundo ponto. Sim. Então, é a questão do ganho do tempo, que no final ele vai ter, e também a questão da análise desses números, porque também não adianta ele colocar essas informações no sistema, seja no papel ou no digital, se ele não faz a leitura. Se ele não, por exemplo, puxa um relatório de devedores. Num sistema, por exemplo, ele vai ganhar tempo porque ele vai puxar o relatório e vai soltar na hora. Certo. Agora, no papel, ele teria que somar item por item, ver quem pagou, então ele está perdendo tempo. Perfeito. E aí, as informações na mão dele, ele consegue tomar uma decisão de vou cobrar, não vou cobrar, então ele entra no âmbito mais estratégico. Eu acho que tem a questão de tomar decisão e também tomar atitudes, Certo. que é o que o Carlos falou. Por exemplo, se ele só sabe que você está devendo quando você voltar e pegar lá a fichinha e ver que você está devendo, ou ele gerar um relatório, né, que traz informação para que alguém tome uma ação, né? Então, eu acho que você tem ferramentas para você ficar mais eficiente, né? E aí o outro ponto, que é o que o Carlos falou, que dados organizados geram informação para tomadas de decisão, né? Eu vejo assim, no mercado, né? Quando as pessoas chegam para mim, normalmente, é engraçado que a consultoria, as pessoas procuram na crise. Quanto mais crise, mais elas procuram. E no começo do ano, né? É E no começo do igual dieta. Igual academia. Agora esse ano vai. Esse ano Igual vai. academia. Esse ano vai. E aí eu vejo assim, que existem alguns dentistas, né, que tem aquela fase que o cara, ele é totalmente desorganizado. Ele não sabe nada, ele não sabe nem quem pagou, quanto ganhou, não sabe nada. Ele está totalmente desorganizado. Sim. E aí a gente tem um segundo, que é aquela pessoa que ela é organizada no papel. Mas é tudo organizadinho. Então, ela tem um caderninho de aniversário, um caderninho de cheque, um caderninho de quem tem que voltar. Eu conheci um dentista assim. Então, ele tem dados organizados no analógico, vamos dizer assim. E aí a gente tem um terceiro, que para mim é o pior. É o cara que ele acha que ele está informatizado, que ele está digitalizado. Ele está digital. Que ele transforma o Excel num caderninho de papel no Excel. Né? Ele não, quer dizer, ele tem dados, mas ele não tem informação. Acho que isso que é uma coisa interessante de falar, né? Porque dados organizados gera informação. Uau. Né? Então, eu organizei, eu coloquei os dados organizados de quem estava devendo. Qual a informação que eu tenho? Eu tenho um relatório de devedores. Perfeito. Tá? Então, os dados organizados geram informação. Depois a gente tem um quarto estágio, que é aquela pessoa que ela tem um sistema, porque o sistema ele gera esses relatórios, né, que gera informação, mas muitas vezes ele ainda não abastece corretamente esse sistema. Então,
a informação que gera, o relatório que gera, não necessariamente ele é verdadeiro. Está Então, inconsistente. tem muita gente que tem sistema, ele usa, mas ele não confia. Então, ele não confia na informação, ele continua também com o caderno, porque ele fala, mas eu vou manter aqui, porque ali não é muito confiável, eu não abasteço sempre. Então, ele fica com retrabalho. E ele fica com um sistema só para inglês ver, que é a história da academia. Sim. Né? Ah, mas eu sou informatizado, eu tenho um computador aqui. É o cara do plano anual. Esse é o cara do Isso. plano. Eu tenho uma maldição com academia, eu vou confessar para vocês. Eu também. Eu fiz 6 meses. Temos testemunhas aqui presentes, só que eu fazia o plano mensal. E todo mês o pessoal lá da academia falava, vamos fazer um anual, pô, você já está 2 meses, pô, você já está 3 meses. Quando deu 6 meses, eu falei assim, cara, eu vou fazer esse plano anual. Aí você parou. Foi a maldição. Eu fiz o plano, na semana seguinte fiquei doente. Vamos fazer o paralelo. O psicológico seu está abastecido. Aquilo ali parece que é 50% do caminho. Já estou Então, em forma. Foi 50, cara. Eu já fiz a minha parte. A gente trabalha assim. A gente trabalha com porcentagem. Você fala, cara, não, mas já fiz a metade. Já fiz a metade. Tanto a academia tem disciplina, quanto você abastecer e as informações. Sim. Então, o cara que ele tem um software e ele não tem disciplina de abastecer a informação, ele não confia na informação que gera. E aí, o último estágio, vamos dizer assim, é que não adianta também ele ter essas informações se ele não toma decisão em cima disso. Essa pessoa, na primeira reunião com a gente, você deve acontecer isso para você, na primeira reunião, o cara não sabe nem quantos pacientes ele atendeu no dia, ele fala assim, então, Paulo, é o seguinte, eu quero a sua consultoria, porque eu quero saber meu ticket médio, meu custo da hora e a margem de lucro do meu negócio, porque eu quero fazer planos. Aí eu falo assim, bom, eu conto agora ou conto depois, né? Porque, assim, na verdade, aí eu falo isso para ele, se você quer palpite ou achismo aqui, eu posso palpitar. Agora, se você quer consultoria, eu preciso de informações verdadeiras. Então, tudo começa na organização do seu negócio. E é que nem a Paula falou, de você abastecer os dados, Sim. Isso eu falo sempre. Às vezes eu penso, essa semana mesmo, o cliente que eu fiz uma reunião, não, porque eu quero organizar, porque tá assim, tá assado, tá apertado. E eu fui fazendo pergunta, e ela foi abrindo tudo, e a gente foi falando. Só que você tem que entender que você não pode procrastinar esses dados. Você tem que fazer o trabalho de formiga, dia a dia mudando. Então, se eu falo, olha, você vai abastecer essa informação, o paciente pagou, você vai dar pagamento na hora, não é porque eu sou chato, mas é por causa que eu já estou vendo o relatório de devedores lá no futuro para a gente confiar. Eu já estou criando o processo definido com a tua secretária. Então, é uma construção que você faz. E muitas vezes o cara acha que ele está informatizado só de, por exemplo, ele ir num congresso, assina um sistema, sai de lá com o plano anual, pago, aí ele sai super motivado. Não, e o pior, ele pensa que só a equipe precisa Ele tem que cumprir os saber. processos. Ele é Acho o que principal. Mas tem muita gente batendo na tecla que o dentista tem que ser gestor. Só que o dentista, ele é muito operacional. Ele é a mão de obra, ele é o cara, ele é o mecânico. Sim. Ele é o cara que mexe, que tem o olhar clínico, é o cara que estudou, que ele conhece. Se ele deixar de executar e achar que ele vai ser um gestor, eu vou só gerenciar. O faturamento dele vai lá embaixo, porque ele para de clinicar, aquele dinheiro para de vir para ele. Porque se não sou eu que vou mexer no teu dente, eu preciso contratar uma outra pessoa, tão bom quanto eu, para fazer o teu dente. Sim. Só que aquele dinheiro que ia ficar para mim, vai para ele. Então a minha margem vai ficar muito pouca. Sim. Só que existe uma pressão... Quanto você ganha ou quanto você gasta, né? Exato. Não, aí no que ele é bom, que ele é dentista... Aí, que ele não é, que é gestor, ele quer ser o gestor e ele deixa de ser no que ele ganha dinheiro. Até porque não adianta, assim, a gente fala muito, você tem que fazer um curso de gestão, acho legal. Você tem que conhecer nomenclaturas, porque você vai conversar com um contador, o cara vai te falar de um livro caixa, eu sei o que é. Agora, eles se cobram muito que ele tem que ser o gestor técnico. Só que ele não tem que ser técnico, porque se ele começar a fazer a gestão ali, como se fosse um gerente, sim, ele não clinica e ele perde dinheiro. Então é muito mais fácil ele ter alguém bom fazendo isso, ele vai estar clinicando, mas ele tem que ter uma visão mais tática em vez de ser operacional. Sim. Então ele está vendo, ele pede os números, então a pessoa está abastecendo, ele pega, ele faz a leitura, mas ele está clinicando. Sim, sim. E aí existe operacional, né? Só que existe a galera pressionando que acha que gestão é ser operacional. Sim. Só que ele não pode ter os dois papéis. Você fazer uma gestão, você tem que ter... Demanda tempo, conhecimento... formação. Você tem que ter, que nem... Eu trabalhei em várias empresas que eu citei no início. Cada um tem um modelo, cada um tem um estilo. Então, eu saí da faculdade de administração pronto? Não.
A administração te faz pensar, ela não é uma coisa executável. Mesma coisa o dentista. O dentista ele sai da faculdade, ele tem uma carga muito grande de parte prática ali e teórica. Mas se o dentista olhar para ele hoje, sei lá, 15 anos de formado, e ele olhar ele no passado, no recém-formado, ele vai ver um salto muito grande. Porque a vida, ele vai procurando conhecimento, ele vai praticando e ele vai crescendo. Agora, não adianta ele estar aqui e agora ele faz um curso de gestão, ele acha que ele está aqui, ele não vai estar. Porque ele só tem como referência a clínica dele. É isso mesmo. Ele tem que ter uma referência de mercado. E é isso para qualquer empreendedor, né? Exato, por isso que é melhor ele ter um funcionário, uma secretária muito boa, um gerente, alguém que pode complementar para ele executar, para ele fazer com excelência aquilo que ele faz, e aí ela faz aqui, aí ele faz análise, mas ele está clinicando aqui. Inclusive, o gestor afasta o empresário, o empreendedor, de algumas coisas que são incômodas para a pessoa que é mais mão na massa. É o cara que está fazendo a empresa rodar ali. Eu acho que esse papel do gestor, ele ajuda também ao empresário a estar focado mais nas atividades que interessam, que traz realmente o revenue, o lucro, né, para a empresa. Né? Isso é o que você falou, é extremamente importante, Wilke, porque é a história do core business. O empreendedor, quando ele começa, ele faz tudo, né? Ele tem que fazer tudo, porque ele não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro, então... a gente chama de eu-keep. Eu tenho uma eu-keep. Sou eu e só... Eu acho que é uma necessidade, assim, não é porque ele quer, mas porque não tem como, né? Por isso, inclusive, que quebram muitas empresas nos 2 primeiros anos do negócio. O core business, que é isso que você falou, que eu acho que é importantíssimo, muitas vezes a gente desfoca, né, do seu negócio. Lá na nossa consultoria, eu não faço gestão da nossa consultoria. É mesmo? Porque o meu, entendeu? Lá a gente meio que divide. O Carlos cuida da gestão e eu faço mais o operacional. E aí parece que assim, eu estou no operacional atendendo o cliente. Mas o meu diferencial é o meu atendimento. É o atendimento. Então, assim, a gente tem que saber qual que é o core business, qual que é o seu negócio. E que a gente não é bom em tudo. A humildade tem a ver com você sair do foco. Né? Exato. E você saber não é sobre que você. O foco, exatamente, que a luz não é só para você. É um processo que hoje a gente vive o inverso, né? As pessoas não, é muito focado em mim, naquilo que eu sou, naquilo que eu... E não é isso, né? Muitas vezes tem que falar, cara, eu não sou isso aqui. A pessoa confunde isso com incapacidade. Sim. Né? Exatamente. A pessoa, não, eu não sou incapaz, eu não consigo fazer. Quando a gente fala de sucesso, que sucesso muita gente confunde assim, é dinheiro. Sim. Né? Para mim, hoje, sucesso... Dinheiro precisa, lógico, você precisa pagar conta, você quer ter um carro bom, você quer ter um monte de coisa. Para mim, sucesso quer dizer que 2 anos atrás eu saí de São Paulo da loucura e fui morar em Sorocaba. E eu consigo, entre um cliente e um outro, passear, andar. A gente não perde tempo, como perde em São Paulo. Eu adoro São Paulo, mas chegou um ponto que eu falei, não. E a gente consegue ver no dentista que aquele dentista que tem sucesso, e eu digo sucesso no âmbito de ele é realizado, ele ganha bem e ele é feliz, quando o foco não é ele, é o paciente. Porque isso assim, lógico, eu não vou falar nomes, mas eu e a Paula sabe. Hoje tem muita gente no mercado falando, como trazer pacientes, arrasta para cima, aumente o seu faturamento. É um serviço. Eu e a Paula, em 15 anos, a gente não concorda com isso e eu não faço isso. Arrasta para cima e faça uma consultoria. O nosso foco é esse, no cliente. A gente foca nele para resolver o problema dele. Não é sobre eu e ela, ou porque eu estou ali, de repente, conferindo um extrato dele e fala, isso aqui podia ser um trabalho da minha assistente, eu sou formado, vou fazer isso. Não, mas quando ele enxerga, traz valor. E ele me indica, eu não preciso pedir. Então, num paciente para ele, quando ele está preocupado e a gente vê dessa galera que tem sucesso em todos os âmbitos, o comportamento ele é focado no paciente. No sucesso do paciente. Do paciente, no resultado final do paciente. Não no seu. No que ele espera e o que ele não sabe e o que ele pode entregar. Agora, quando ele se foca no dele, no ego dele, tudo, a gente sabe que é um modo de vários clientes que a agenda não tá com, ele está com problema de agenda, ele não fatura bem, ele gasta muito, ele tem uma vida para mostrar para os outros e não é real. Eu acho isso em qualquer lugar, mas a gente sempre fala, eu já tive casos de dentista que chegam, mas eu preciso comprar, por exemplo, scanner, né? Eles trabalham muito com scanner digital, eles usam muito scanner e é super caro, é mais de 100 mil, tem scanners de 300 mil, então é caro. Então, eu já vi casos assim de dentista querer comprar porque o colega tem. Tá todo mundo comprando, eu também preciso. Então, é uma coisa, às vezes, que eu falo assim, mas e daí? Quem tem que te valorizar é uma dentista. É o teu marido, é o teu filho e é o teu paciente.
Quando ele enxerga isso, ele se desveste dessa questão do ego e ele enxerga que o paciente valoriza, a família valoriza, eu acho que ele se realiza. Tem aquele princípio bíblico, né, que eu acredito que vale muito para o mundo dos negócios. Que dinheiro no bolso é bênção, dinheiro no coração é maldição. E eu vejo isso. Quando um empreendedor, né, ele foca no dinheiro, Sim. E ele não foca no cliente ou na solução do cliente, mas ele quer o dinheiro, quer dizer, então ele quer o dinheiro, está no coração, né? Isso É o objetivo principal dele. é o objetivo principal. Fatalmente, ele não vai ter prosperidade. Vai ter É uma coisa sucesso. tão incoerente, Sim. mas quando você não é o objetivo final. Eu não estou dizendo que não tem que ter objetivo de Claro. ganhar dinheiro, não é isso, não tem problema nenhum. Mas não pode estar no coração, entendeu? É isso que eu acho que é a questão. E isso não é nada místico nem nada, mas é de fato, porque o teu paciente, o teu cliente, ele sabe quando você quer de fato ajudar ele Sim. ou quando você só quer fechar um contrato. O dentista, por si só, ele forma, então ele sai cirurgião geral, né, generalista, e aí ele tem que se especializar igual médico. Então ele, putz, eu vou fazer implantodontia, então ele vai focar em implante, ou ele vai fazer prótese, ou ele vai fazer endo, que é canal, ou ele vai fazer dentística, que é a parte da estética. Sim. Então, assim, naquele meio, assim, eu acho que muitas vezes, ainda mais essa geração, eles meio que se perdem muito, porque é uma geração, essa molecada nova, é uma geração extremamente ansiosa, Sim. que já quer entrar no mercado de trabalho montando um consultório, tanto que a nossa orientação quando você pega um recém-formado, vai clínica na clínica de outro que já está estruturado para você pegar a mão, para você pegar a técnica, para você aprender, né? Você não vai querer montar, gastar horrores para montar para você aprender. Então a orientação vai ter, porque, lógico, muita gente que se forma, os pais são doutores, então ele está ali vivenciando, ele está treinando, mas tem alguns que ele é o único dentista da família que está se formando, então não tem consultório. Ele quer Ele não resultado tem rápido. referência. E ele quer, assim, para ontem, ele quer ganhar dinheiro. Aí ele pega alguns influencers, vamos dizer assim, youtubers, blogueirinhos, que aí os caras trazem um cenário de, sabe, o cara que está super bem sucedido, né? Então ele tem que ter foco ali. Legal. E a gente fala, não, você tem que ver. E aí entra muito nisso. Ele entra e vamos supor, ele faz implante. Aí ele está fazendo implantodontia e vai lá 2 anos, passa e forma, faz especialização. Aí depois ele pode fazer mestrado, doutorado e tal. Aí ele está lá fazendo e mesmo assim ele não foca. Aí ele olha, opa, agora o pessoal está agora na odontologia tá na moda o pessoal de Botox, de harmonização orofacial. Sim. Aí eu vou fazer a harmonização. Aí ele faz mais não sei quanto tempo. Aí depois ele olha, eu vou fazer do sono. Também teve um período que estava a questão de apneia. O cara tem Aí 10 especializações. o cara começa a ter um monte de título, muita informação, Sim. mas a gente entra naquilo que eu falei. Ele tem um monte de dados, um monte de conjunto de informação na cabeça dele, mas ele não gera nada. Sim. Porque ele não foca. E aí ele não é conhecido por nada, para Porque pouca precisa prática. tempo, né, de aprendizado e de execução Pra para você maturar essa informação. Porque ele pode ter feito 2 anos ali de implantodontia. Sim. Na minha visão, assim, eu não sou dentista, mas ele aprendeu muita coisa, ele fez tal. Mas ali não representa quase nada do que ele vai ter que fazer ao longo da vida dele. E eu sempre falo, uma vez eu falei para uma dentista que ela acabou de se formar, ela clínica num cliente nosso. Eu falei, ela queria fazer periodontia, que é a parte de pério, de retração e etc. Ela falou, não sei o que. Eu falei, olha, você quer, eu falo para você, foca. E se você vai fazer o curso, faça com os melhores. Gasta uma grana e pega o cara de referência. Você tem que estudar, entender, porque se o cara hoje é referência a tudo, você está ali estagiando com o cara, você está economizando uma vida que o cara aprendeu, você está ali absorvendo na fonte. Sim. E aí você foca e se torna o melhor. Sim. Só que muita gente não entende isso. Acha que vai entrar, eu vou fazer esse curso, agora está na moda. E aí o cara fica pulando de galho em galho, ele vira um dentista, assim, básico. Sim. É que ele não quer ver o processo. A maioria das pessoas, a maioria dos profissionais, eles tendem, principalmente os mais novos, tendem a pular o processo, né? A tentar falar assim, não, é isso, eu quero chegar na cereja do bolo, né? Eu não quero trabalhar todo o processo até chegar lá. Não, eu quero um atalho, né? E hoje o que mais se vende no mercado é atalho. Exato. Né?
E assim, se fosse tão simples, né, se fosse tão fácil e tão rápido principalmente, né, eu tenho uma palavra que eu falo muito pro pessoal da minha empresa, né? Eu falo assim, tudo que é importante na vida leva tempo e custa caro. Cara, se alguém está te vendendo alguma coisa que não leva tempo e não custa caro, geralmente isso não tem muito valor. Se você olhar para a maioria das histórias de sucesso, de empreendimento, né, no mercado ali, no mercado financeiro e tal, você vê que o camarada se dedicou muito para aquilo. Sim. Mas, pensa assim, o próprio casamento é algo assim, né? Leva tempo e custa caro, né? Filho, leva tempo e custa caro. Cara, são coisas importantes. Então, focar naquilo que é importante, uma das coisas, né, um dos indícios que aquilo é importante, cara, é que aquilo ali leva tempo e custa caro. Então, sempre, eu vi uma vez o meu E o avô. caro é caro não só financeiro, né? Um caro de dedicação. Custo, exatamente. O custo, às vezes, é muito mais, o dinheiro é só um detalhe. O camarada ali suou em cima daquilo. Então, você sabe que aquilo tem um valor, né? Então, hoje, as pessoas trocam isso, né, pelos atalhos. Não, eu vou pegar em 6 meses, em várias entrevistas que você faz, até com o cliente, falando, né, de consultoria, né, falando de mentoria também, muitos clientes chegam e falam, não, eu quero estar, né, no estágio de maturidade ali, cara, em 3 semanas. Fala, em 3 semanas não tem como, né? 9 mulheres grávidas não fazem um bebê em um mês só, né? Então, mas se você acaba vendendo, vamos dizer assim, e aceitando isso, na verdade o resultado não vai ser satisfatório, né? Então, aí você vendeu uma vez para esse cara, né? Eu acho que o grande segredo é isso, você vender não só uma vez, né? Porque senão você sempre precisa de novos. Eu falo que a maior pesquisa de satisfação que você pode ter no seu negócio, primeiro é se ele sempre continua comprando, ele ainda permanece com você. E a outra é se ele te indica. Então, assim, se você não tem indicação, se seus clientes não permanecem com você e não te indica, alguma coisa tem de errado com você. É verdade. Não adianta você falar que o cliente é chato, porque não sei o quê. Não, a gente tem que fazer uma autoavaliação. Alguma coisa eu estou fazendo de errado. Então, essa é a maior pesquisa de satisfação que pode ter. Mas você falou um negócio legal, Will, que essa questão do atalho, a gente vê muito isso na odontologia. Como a gente trabalha na parte de gestão, tal, na parte administrativa, a gente viu que entrou muita gente no mercado prometendo atalhos. Então, a gente vê muito dentista dando curso de como aumentar faturamento, por exemplo, ou seja, vendendo atalho. E o que a gente acredita de verdade é, se você atender bem o seu paciente, de coração, ele vai ver verdade, porque você vende um serviço. É igual um mecânico. Como que eu vou confiar? Eu levo para o mecânico que você me indicou. Eu não sei se o cara vai trocar peça, se ele vai roubar peça, não sei. Só que quando o cara é verdadeiro comigo, eu sinto que o preço é justo, ele me explica, eu entendo, eu confio. É igual a mulher, igual a Paula. Ela tem o ginecologista dela aqui em São Paulo, ela vem mesmo de Sorocaba, porque ela confia. Então é um serviço. Então quando aquele dentista está vendendo para um outro uma maneira fácil de aumentar o faturamento, é um pouco difícil, porque tem algumas técnicas, mas o paciente principal, ele tem que sentir verdade no que você está falando para ele comprar. Porque eu não vou comprar. Na verdade, 2 exemplos, rapidinho. Eu tenho o filtro de água que eu sempre tive problema de uma marca X, já é o segundo filtro que eu compro. Do nada parou de sair água natural e água fria, só funcionava gelada. Falei, vou levar na assistência técnica. Entrei lá na autorizada, levei lá em Sorocaba, levei. Beleza, olha, acontecendo isso, tá bom. Me mandaram o orçamento, R$950. Eu entrei no site da empresa, custa R$890. Eu falei, o orçamento está mais caro para trocar algumas peças do que eu comprar o conjunto completo. Isso não tem a ver com gestão também? Porque assim, é o cara olhar... Porque isso aí é uma análise que é feita. Cara, se o meu serviço está mais caro do que o novo... Não tem como. Já sugere para o cliente que é melhor comprar outro. Exato. Fica mais bonito. Só que aí o que acontece? Ele poderia falar, olha, seu Carlos, a gente está vendo aqui, tal. Assim, ou então, na minha visão, o preço daquela pessoa que está me falando do conserto do filtro não é correto. Porque não tem como ele cobrar as peças, a mão de obra, que no final da coisa ele não pesquisou, viu que o preço está dando. Ou então... Que é a falta de gestão. Ou ele não, ou o fornecedor, a empresa ali não está sendo correta. Sim. Ou a própria fornecedora de peças para essa autorizada não está sendo correta, porque ela está inflacionando o preço para que ele queira também ganhar um lucro em cima e que no final da conta aquelas 4 peças saem mais caro que o filtro novo. O que eu me senti? Lesado. O que eu fiz? Não levei, comprei um outro filtro de outra marca
aquele ali eu vou dar para minha mãe, vou consertar num técnico de bairro ali, ver, acabou. Sim. Ou seja, a gente podia ficar quanto e não gastar dinheiro. Poderia. Mas aí eu usei de álibi para trocar, porque eu já queria trocar. Ah, tô sabendo. Descobri agora. Aí o segundo exemplo Verdade, que aconteceu né? de serviço com a impressora minha. Eu tenho 2 impressoras, aquelas tanque de tinta. Começou a dar pau lá, não sei o quê, levei numa assistência. Beleza. Levei lá, falou, olha, o preço vai ser tal, tal, tal. Beleza. Consertei a primeira, que também eu uso muito, né? Falei, uma manutenção que já está num custo, eu uso muito, a gente usa muito no trabalho. Levei a segunda impressora, que é da mesma marca, só é um modelo um pouquinho diferente. Certo. Levei para corrigir. Eles me passaram e falou para mim, olha, cara, você vai ter que trocar tal e você vai ter que... me deu o orçamento e lá tinha o custo da tinta, que eles iam tirar a tinta dela. Sim. E falou que não era original, e realmente não era. Eu tinha comprado de uma marca boa, mas não era de qualquer lugar. O custo da tinta era 3 vezes mais do que eu comprar na Calunga. Porque o que ele passou, na hora eu entrei, eu pesquisei, olhei e falei, porra, o cara tá me cobrando 3 vezes mais da tinta. O que acontece ali? Quebrou minha confiança no negócio. Sim. Porque automaticamente eu falei, eu não sou trouxa. Sim. Pô, o cara tá me cobrando em cima. O que ele poderia cobrar? Ele podia cobrar R$150 a mais, ou seja, o dobro do preço da tinta no serviço. Isso é uma coisa interessante. que Então, você às vezes, o falou. dentista, por No exemplo... serviço. É porque tem muito a ver com a percepção de valor. Que você tá Exatamente. falando, né? Porque eu estou pagando pelo serviço. Agora, quando ele me vende uma peça e quer ganhar em cima da peça e no serviço, como aconteceu com o filtro, o que aconteceu? Não levo mais naquela assistência. Para mim, criou um selo de desonestidade. Porque hoje as pessoas buscam os Então, preços. assim, o dentista ele tem que ganhar, a pessoa, o empreendedor, ele tem que ganhar, se ele trabalha com serviço, no serviço. Ah, mas eu compro aqui, eu revendo aqui a escova. Pô, se eu entrar lá e ver que ele está vendendo uma escova no consultório e custa 3 vezes mais, eu já vou pensar, pô, então o preço que ele está me cobrando no serviço, ele está cobrando 3 vezes mais. Aí quebra totalmente o meu rapport com ele, o meu laço, e eu não quero mais, porque eu só vou tratar naquele dentista por causa da confiança. Porque eu não consigo mensurar nele se ele fez uma faculdade XY. Sim. Ah, talvez ele fez uma USP, para quem é de São Paulo. Ah, pô, graduado. Mas ele fez ele é especialista em implante, etc. Eu não consigo mensurar, é igual o mecânico que eu falei. Sim. Eu não consigo mensurar se ele está sendo certo ou não. Sim. Mas quando eu confio, ele me mostra, troquei seu freio aqui, ó, pastilha de freio, olha a diferença. Essa tá gasta, essa é uma nova, vamos trocar? Sim. Pô, vamos trocar, cara, eu tô vendo aqui. Agora você fala para mim, Carlos, olha, vai precisar trocar, e eu não senti confiança, eu não vou fazer. Mas é uma coisa muito importante, é muito atual isso, né, que vocês falam. É sobre você ter, o dinheiro, ele tem que ser um dos objetivos principais, mas não pode ser o objetivo final. Eu acho que o objetivo final tem que ser algo maior do que o dinheiro. Se eu for viver somente por conta da minha realização, isso é um objetivo muito raso, né? É, exatamente. E percebe que a vida é mais do que isso, né? E é um aprendizado a vida toda da gente, né? Nós mesmos, acho que a gente passa por várias fases da nossa vida que a gente foi ignorante e aí a gente aprende. Eu acho que todo empreendedor, ele passa por essas fases. Às vezes a gente precisa de dinheiro porque tem que pagar a janta, né? Vende almoço para pagar a janta, não é nem porque o dinheiro está no seu coração. Sabe que você falou uma coisa, Will, que eu acho que é importante a gente colocar aqui, que você falou que você vê o modo que a gente lida com os nossos clientes, né? Na verdade, até linkando um pouco com o seu assunto, a gente trata com os dados muito sensíveis dos nossos clientes, né? A gente sabe faturamento. E é mais uma caixinha, né? Então, de repente, o cara que está ali focado em trabalhar e agora com vocês ali em gerir bem a empresa, gerir bem o financeiro, cai uma bomba chamada LGPD. Vocês não sabem, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que foi esse momento aí que vocês tiveram o primeiro contato com essa lei? Bom, a verdade é que eu tive com você. Para quem não sabe, eu conheci o Will num cliente, né? Verdade. Então, aí você falou para mim dessa lei, né? Você falou da LGPD. E aí aquilo me chamou a atenção. Eu falei, caramba, os clientes não têm noção do risco que eles estão correndo. Sim. Então, assim, você me acendeu uma luz, eu falei assim, por 2 lados. Eu fiquei preocupada com os clientes, que eles estavam expostos. Por outro, me deu um start de, essa é uma oportunidade de negócio. E o melhor negócio é aquele que você soluciona o problema de alguém. E às vezes um problema que ele nem sabe que ele tem, né? E aí que está a questão da confiança, porque se ele nem sabe que ele precisa daquela solução... Ele vai ter que confiar muito em quem está falando. Ele tem que confiar muito em quem está falando. Porque em serviço, a confiança
é um dos valores. Na verdade, é o seu produto, a confiança. É verdade. É o produto. Se ele notar que eu não estou sendo sincero, acabou a confiança. A gente tem os extratos dos clientes. Sim. Então, eu nunca vou passar informação. Mas eu posso, ao longo desses anos, falar para um cliente e falar assim, olha, você está cobrando barato ou caro, porque eu tenho uma ideia de preço de outros, mas eu nunca vou falar. Mas ele confia. Agora, imagina se eu mostro essa informação para ele e o outro fica sabendo, acabou. Aí é uma reação em cadeia, é igual você botar um monte de peça de dominó e empurrar. Eu quebro ele, eles se conhecem. E aí começa a quebrar vários. Sim. Mas tem um mercado, né? O mercado Não é muito pode. pequeno, né? As pessoas se E conhecem. paciente muito, é a mesma né? coisa com o dentista. Se ele quebra um, ele vai para todo mundo em volta e vai alastrando. E vai demorar um pouquinho, Sim. mas ele vai tomar um baque muito grande. Quanto maior a confiança, né? Sim. Maior a responsabilidade. Porque Isso tá parecendo frase do Homem-Aranha, Paula. Mas é verdade. Com grandes Não, poderes, vem grandes Não, responsabilidades. mas de verdade, Mas é verdade. teve um cliente meu que falou assim pra mim, Paula. Uncle Ben tinha razão. Não, mas ele falou assim, Paula, eu confio em você. Se você falar que é para fazer isso, eu faço. Você imagina a minha responsabilidade? Verdade. Para você também, né? No seu Responsabilidade. trabalho, É né? muito Eu acho assim, no nosso principalmente, né? A gente está falando aqui porque a gente se conhece os negócios, né? Mas isso aí no mercado todo, cara. O teu produto principal chama-se confiança. Exato. Mas agora eu vou falar um parênteses do cliente, né? Quando você faz um super atendimento para ele, você tem que saber que você tem que manter. Porque, por exemplo, se você dá um super atendimento, já criou uma expectativa. Exatamente. Então você Você precisa... setou o nível da barra. Exatamente. Né? A barra tá Aí aqui. você tem que saber que você tem que manter. Sim. Então eu falo, se você não vai conseguir servir champanhe em todas as consultas, não sirva champanhe, entendeu? Não sirva. Entendeu? Porque senão você cria uma expectativa. Confiança é muito importante na venda de serviços, né? E no seu caso, eu fico imaginando, né? Porque como você trabalha justamente com a segurança da informação. Eu lembro quando eu te conheci, você falou assim para mim que você era o hacker do bem. O hacker. Nossa, todo E mundo aí... fala. Eu falo porque todo mundo fala, né? No seu serviço especificamente, Sim. muito provavelmente as pessoas vêm mais por indicação, né? Porque é difícil uma pessoa que não te conhece deixar você invadir tudo o negócio dela lá. Sim. Assim, embora você tenha contratos, né, tenha termos ali que, né, responsabilizem você juridicamente, né, no final do dia o que vai contar é o nível de confiança que você tem na outra pessoa. E como é que os clientes medem isso? Através, muitas vezes, de outros clientes. Ele já te vende, né? Exatamente. Não, vai lá, o cara... É que, na verdade, o contrato serve para proteger. Sim. Ele vai proteger caso a outra parte, porque você vai fazer a sua parte séria, Sim. a outra parte cause algum problema. Mas é que nem você falou, é a confiança, é a indicação, da mesma maneira que pra gente acontece a mesma coisa. A gente não faz divulgação. Então, um dentista fala, ele já chega porque o colega fez, e às vezes o colega... Ele explicou mais ou menos, porque às vezes nem ele entende direito o que a gente faz. Certo. Porque tem coisas que a gente faz que a gente não explica tanto para não gerar tantas dúvidas. Certo. Então a gente faz e vai fazendo e dá o resultado para ele. Então, de repente, na LGPD é a mesma coisa, para proteger e também a questão da indicação. E aí você vai ter o contrato para proteger, mas aí você vai ter um relacionamento, porque igual para nós. E acredito que também na LGPD é a mesma coisa. Ele não conhece, ele não sabe, ele sabe que precisa, ele não entende, ele não conhece parte técnica, ele não sabe questionar e ele não sabe se você está fazendo certo ou errado. A percepção de vocês com relação à percepção do cliente com relação à produção de dados. Eu acho que a LGPD, hoje, ele está no mesmo... Está começando a andar. Não, eu falo isso na área de odontologia, tá? Sim. Eu já vi em marketplace, etc., que agora mudou. Você vai logar, você pode receber o QR Code lá, você recebe... Eu já notei que várias grandes empresas de varejo, quando você esquece sua senha, alguma coisa, você consegue logar pelo Google, Facebook, alguma coisa que autentica. Sim. Né? Eu já notei isso. Mas na área da odontologia, eu acho que está no mesmo cenário em 2007, a LGPD hoje, quando era a gestão em 2007, pra gente. Está começando. É a mesma coisa, ele sabe que precisa, ele não tem gente no mercado, que nem você faz, tem gente, mas assim, não é conhecido, não foi difundido, é um mercado que assim, é uma plantação enorme para ser colhida, não tem já os lugares escolhidos. Sim. Mas como que é o trabalho dessa consultoria para adequação, vamos dizer assim? Porque nem eu não sei explicar para os clientes, né, amor? Então, eu acho que assim, a consultoria ela tem a ver com melhorar a percepção do cliente do que são os dados pessoais. Primeiro, conscientizar o cara
né, a empresa, do problema que é você ter essas informações pessoais na mão de pessoas que não são ali, né, muito, assim, enfim, que ligam para as pessoas de verdade. De fato, criminosos muitas vezes se aproveitam dessas informações e, assim, saber o que de fato pode ser feito com aquela informação. Né? Porque, às vezes, a pessoa, na inocência, não acha que aquilo pode ser utilizado de uma forma, né, errada, de uma forma equivocada. Então, está muito no fato de conscientizar a pessoa disso, aí a pessoa cai em si e fala assim, poxa, esse é o meu cenário. Eu tenho informações ali que podem identificar a pessoa e podem causar constrangimento para ela. Os dados dos meus clientes podem ser vazados, né, os dados pessoais deles podem ser vazados e eu posso ser responsabilizado juridicamente por isso. Mesmo se é funcionária que vazou? Mesmo se é funcionário, porque você é responsável solidariamente. Porque entende-se que você, né, como um empresário, você é o responsável e o corresponsável por todo o tratamento de informação que ocorre dentro da sua empresa. Imagina esses funcionários que a gente atende, que cada mês tem um... Na clínica? Na clínica, turnover. um estagiário, né? Como fazer, então, são vários desafios, né? O primeiro passo aqui que você precisa saber, onde estão essas informações? Porque às vezes o cara não sabe. Às vezes não, vamos falar a verdade, né? 99,9% das vezes o cara não sabe onde está a informação dele. Eu fui num consultório grande e eu perguntei para o dentista, falei, onde estão suas informações? Ele falou, minhas informações estão aqui, nessa máquina aqui. Aí eu fui na recepção e acessei a mesma informação. Eu falei, não, a sua informação não está aqui. Está aqui também. Não, como assim? Eu falei, está aqui. A sua informação está aqui também, tem esse outro computador aqui. Essa informação. Então eu vou te falar uma coisa, a sua informação está em todo lugar. Mas como? Eu pensava que estava só aqui. Então, primeira coisa é onde estão localizadas as informações. Quando ele tem a noção da criticidade da informação versus o grau de exposição, né, que essas informações sofrem, por exemplo, uma secretária, uma recepcionista, um terceiro que vai lá, o cara vai mexer no ar-condicionado, posso usar um e-mail e tal, e o cara vai lá e utiliza alguma coisa, um recurso do cara, na hora que ele vê essa exposição, ele fala, cara, e agora? O que eu preciso fazer? Né, eu costumo falar que a LGPD tem, a sigla, ela tem dois lados, né? LG, que é a lei geral, e a PD, que é a proteção de dados. Então, o cara tem que estar adequado à lei, ele precisa saber, né, a parte contratual, a parte, né, a parte mais que se refere à lei mesmo, e a outra parte que é a proteção de dados, que a lei especifica o que tem que fazer, né, dá linhas gerais, mas esse cara precisa adequar isso para o ambiente dele. Então, como é que eu vou proteger os meus dados? Como eu vou proteger as minhas informações, que além de me dar, né, um problema, pode me dar um problema jurídico sério, também me dá uma vantagem competitiva no mercado. Então você tem um ganha-ganha, cara. Eu vou diminuir o meu risco de vazamento de informação e eu aumento a minha competitividade no mercado. Então, fazer o cliente enxergar isso aí, essa é um dos principais desafios nossos. Né? Quando a gente vai para uma empresa grande, que já está bem estruturada, muitas vezes a empresa que, cara, já tem um departamento de tecnologia, muitas vezes tem um departamento de segurança, mas a pessoa não tem a noção de que o processo dele precisa amadurecer para proteger melhor os dados. E aí, por exemplo, os processos que a gente faz, por exemplo, de tentativa de invasão, é isso. A pessoa tem tudo estruturado. Eu quero saber se na prática isso funciona. Porque às vezes no papel, que nem o que vocês falaram, né? No Excel tá ótimo. Agora, do Excel para a prática, existe um abismo ali muitas vezes. E às vezes o cara não enxerga. O que a gente faz é mostrar para o cara, para a empresa, a situação real, né, de um ataque. E às vezes é assustador a forma como uma pessoa reage. Né? Então é um trabalho de conscientização, de proteção, sim, e adequação. Isso, exatamente. Se você for fazer um paralelo, né, é como qualquer... Imagina assim, como que o governo ele faz para que haja... Vamos dizer assim, ele vai criar uma lei. Como é que ele faz para aquela lei entrar em vigor? Né? Existem algumas etapas. Primeiro, ele vai montar, ele vai escrever essa lei. Segundo, ele vai publicar, vai dar publicidade. Você tem que saber que aquela lei existe. Terceiro, ele vai estabelecer órgãos de controle e fiscalização. Sem controle e fiscalização, esquece. Não é lei, né? E outra, controle e fiscalização significa punição. E geralmente pecuniária, multa, prejuízo financeiro. Não sei se vocês lembram, há muitos anos atrás, a lei do cinto de segurança. O cinto de segurança é obrigatório há muitos anos.
Só que chegou um prefeito que falou o seguinte, não sei se vocês lembram disso, R$100 de multa. Eu lembro do pessoal falando assim, não, mas eu não gosto de cinto de segurança que me incomoda. Aí eu tenho alergia, aí eu esqueço. Foi dar multa pro cara que todo mundo se adequou. Hoje em dia, é normal. Você vai põe assim, você nem lembra que aquilo ali existe uma multa. Por quê? Porque aquilo gerou uma cultura. E o que falta, que a gente, né, tenta fazer no mercado, é gerar essa cultura de segurança. É o cara pegar e colocar o cinto sem lembrar, né, que existe uma multa por trás daquilo, porque ele vai enxergar os benefícios. Como educar a criança, né? Você acaba primeiro estabelecendo as regras e as punições. Por quê? Existe um ganho ali, né? Existe um ganho naquele, mas naquele momento, para você estabelecer a cultura, você não consegue mostrar o ganho de primeira. Você vai primeiro estabelecer as regras, vai estabelecer as penalidades, fala, faça. Lá para frente você fala, tá vendo? Ó, você fazendo isso aqui vai ajudar nisso, nisso, nisso. A proteção dos dados pessoais, ela ajuda muito numa crise que a gente tem hoje, que é uma crise de fraude. Você tem, cara, quem nunca recebeu aqui uma ligação do fulano de tal, você acabou de ganhar, né, um carro. E-mail. Né? E-mail. Você acaba... Você foi escolhido para o cartão Personalité, você tem assim, 1000 milhas, não sei quantas milhas. Você tem uma modalidade hoje que chama sextortion. Que o cara manda um e-mail para ele falando assim, olha, principalmente homem, ó, eu tô te monitorando. Você entrou em sites Você pornográficos. entrou em sites pornográficos, eu tenho o seu print, eu tenho a tela sua aqui, eu tenho uma foto da sua câmera. Clientes já ligaram assim desesperados. Como é que o cara consegue a informação dele? Como é que ele consegue fazer aquilo tão crível? Ele usa elementos que é a informação roubada dele. Só que ele não tá falando... A melhor maneira de você incutir uma mentira na mente da pessoa é misturá-la com a verdade. Então o que o cara faz? Na comunicação ele vai falar assim, olha, eu tenho essas informações, como é que eu te provo isso? Olha, eu tenho o seu e-mail, eu tenho isso, informações vazadas de outras situações, e ele usa isso para compor a mensagem falando assim, eu tenho uma informação sua, que se eu mandar isso aqui, você acaba o seu casamento. O que o cara faz? Ele vai depositar dinheiro. O mais incauto vai fazer isso. Não, eu preciso, o cliente já me ligaram e falou, cara, pelo amor de Deus, eu preciso, assim, dar um jeito nisso agora e tal. E por isso, isso aí vem do quê? De vazamento de informação pessoal, lá atrás. E muitas vezes essa informação, ela vai sendo aprimorada, ela vai sendo refinada com outros vazamentos, até chegar no momento que, cara, você vai acreditar. Não, realmente o cara está, né, falando a verdade. E tem golpes, por exemplo, que o pessoal dá muito no WhatsApp. E você olha a quantidade de informação que a pessoa tem no WhatsApp com os mais idosos. Mas, cara, é informação vazada. Mas é possível ficar blindado? Olha, eu falo isso para os meus clientes. Tudo que o homem faz, o homem também pode desfazer. Então, cara, por mais elevado que seja o nível de segurança, você não pode chegar naquilo ali e falar assim, cara, aquilo ali é 100%. Porque você tem o fator humano, principalmente. Né? Você tem ali o caso... Você investe ali milhões de dólares em tecnologia e processo e tal. E o camarada vai lá, pega a senha dele, anota, põe no post-it e enfia na tela do monitor. Cara, isso da década de 90 faziam e continuam fazendo até hoje. Nossa, que tem é lá isso? no meu computador. É uma falha. Então, mas é uma falha do quê? Eu sei. Mas não falei do que é. E aí você fala, sim. O processo, muitas vezes, ele é dispensável. Não, eu não preciso fazer. A cultura de segurança, ela é tão importante quanto o software que você vai utilizar, quanto os contratos que você vai emitir. A cultura, ela tem que estar dentro da empresa, ela tem que fazer parte da empresa. Você falou do turnover. Por que o turnover é ruim? Porque a pessoa que entra, ela não tem ideia do que é. E aí você tem que formar a pessoa, você tem que... Cara, tem todo um processo de evangelização desse cara até ele estar pronto, apto e consciente do que tem que fazer. Então, isso é muito difícil no mercado. Né? E para vocês, né, porque o dentista é um microcosmos, né, cara? O consultório, ele é uma empresa gigante numa empresinha pequena. Né? Ele tem todos os problemas de uma empresa grande, né, sendo uma empresa pequena. Então, assim, mais esse fator aí, né? Fator de proteção. Cara, antigamente o cara fala, não, o trabalho do dentista é cuidar de dente, pronto, acabou. Só que é o seguinte, hoje em dia você tem informação do dono do dente. A informação do dono do dente, ela segue legislações. Mas você acha que o digital, ele corre mais risco no vazamento de dados do que no papel?
Na minha opinião, assim, são muito parecidos os riscos. Porque as pessoas pensam que é só o digital que tem vazamento de informação. Eu vi uma entrevista há muitos anos atrás, eles estavam discutindo sobre a segurança do e-mail. E com um diretor de um provedor gigante, assim. E ele falando, era nos Estados Unidos, ele falava assim, o cidadão americano não tem o direito de discutir segurança de e-mail enquanto a caixa de correio fica aberta do lado de fora de casa. Por quê? Verdade. Porque o que é a digitalização? O cara transfere os hábitos bons ou ruins dele do modo analógico para o modo digital. Simplesmente é isso. Se o cara não pega aquele livro caixa, né, o apontamento do cliente, e não coloca dentro de um cofre ali, né, coloca dentro de pelo menos uma gavetinha com tranca, ele não vai fazer isso com a planilha do Excel. Ele não vai fazer isso aí. Então, assim, ele transfere os hábitos dele para um ambiente digital. É um ambiente novo, mas os hábitos são antigos. Sim. Então, qual que é a grande diferença? É que com a digitalização e com o advento da nuvem, principalmente, você acaba expondo muitas vezes a sua informação, né, num ambiente que está ali compartilhado. Então, às vezes, com a segurança, né, falha daquilo, você tem a exposição disso e o cara pode acessar de qualquer lugar do mundo. É que é mais escalável, eu acho, né? Sim, sim. É ostensivo. Eu vi um estudo do IDC, há uns anos atrás, que falava que 80% das informações hoje na internet são ostensivas, ou seja, elas estão publicadas em algum lugar. Então, sua informação, o seu RG, o seu CPF, Estado Civil, lugar onde mora, logador, tal, não sei o quê, está disponível em algum lugar aí. Qual que é o trabalho do cara? É buscar essa informação, que já está ostensiva, e utilizar aquilo de forma maliciosa para tentar te dar um golpe. Então, o cliente, quando ele vem com essas dúvidas, né? O cliente só dúvida. Como é que eu faço? E o empreendedor mais ainda, né? Como é que eu faço? Quanto é que custa? E qual que é o retorno que eu vou ter disso? Porque faz parte de um investimento não planejado. O cara não sabe que aquilo ali é importante. Então, assim, por que eu vou investir? Eu me coloco muitas vezes, tento imitar Paulo e Carlos aqui, eu me coloco no lugar do cara. Cara, como é que eu vou explicar, né, a importância disso? O valor que isso tem para uma pessoa que, cara, é um desafio, né, para você. Um baita de um desafio. Mas como é que é a percepção dos clientes de vocês, os que estão mais maduros nesse sentido, qual que é a percepção dele, por exemplo, de valor da proteção das informações? Tirando, obviamente, os que já tiveram problema com isso. Porque quem teve problema é muito mais... O risco ele é algo muito difícil de você mensurar antes de ele acontecer. Então assim, qual que é o risco de eu perder o dado do meu cliente? Eu sei. Só quem perdeu que sabe. Quem perdeu fala, putz. Vocês tiveram algum cliente que teve essa percepção de risco antes? Falou, cara, eu preciso proteger isso aqui. Eu acho que tem pessoas que têm mais essa característica preventiva, vamos dizer assim. Certo. São raros, infelizmente, né? Sim. Que quer antecipar, vamos dizer assim, o acontecido, mas é bem raro. Sim. A grande maioria, infelizmente, não só na questão da proteção de dados, mas em tudo, Sim. deixa a coisa feder, né? Vamos dizer assim. Sim. E aí eu acho que, quando a gente apresentou, né, esses riscos também com a sua palestra e tal, eu acho que as pessoas perceberam o risco. Mas sabe a história do extrato da conta? Que a pessoa não quer ver para não sofrer? Então, ela prefere fingir que não ouviu e seguir a vida, entendeu? Não que ela não ache importante, sim, mas ela prefere acreditar que é um lunático aí, não vai acontecer comigo. Entendi. É muito isso, né? A percepção da urgência, né? Eu ouço muito isso, né? A pessoa fala assim, cara, até eu tomar a fraude, né, eu achava que isso aí era coisa de internet, sabe? História de internet, que a pessoa conta, não aconteceu com fulano de tal. Agora, o que a gente vê, né, e vocês devem falar isso pra gente melhor que a gente aqui, cara, quantidade de casos que estão ocorrendo assim no raio de menos de 1 quilômetro, né, de distância. Cara, aconteceu com o meu vizinho, aconteceu com o fulano de tal aqui, aconteceu com o meu parente, com a minha tia. Né? Hoje em dia você tem uma quantidade de casos assim relacionados a roubo de informação muito grande. O que acontece muitas vezes é que a pessoa não faz o link com isso. Ele fala assim, foi o bandido que fez. Mas peraí, o bandido tem uma bola de cristal? O Chico Xavier baixou, deu um download nele e falou, não, opa, a Paula mora em Sorocaba. Zifi, não é assim.
Não é. Ele, com certeza, ele se apoderou de informação, né? De uma forma muitas vezes ilícita e tal, e usou aquele negócio para poder praticar fraude. Hoje o número de fraudes disparou por conta disso, por conta da forma como são tratadas as informações. O home office também ajuda muito isso, porque o cara tá... Muita segurança na rede. Mas como é que você vai fazer? Porque o pensado cara tá nisso. na casa dele. Tem tá, que acessar, né? Às vezes da beliche dele, ele tá acessando as suas informações lá. E aí? Verdade, não tinha Entendeu? pensado nisso. E assim, o risco muitas vezes é associado a terceiros. Às vezes o cara não é, Mas tem ele, alguém o invadindo. irmão é. Às vezes um parente. O vizinho. E às vezes, fisicamente, eles compartilham o mesmo lugar. E aí, como é que você vai fazer? Não, e a rede dele pode estar desprotegida, enfim. A rede pode não, a rede geralmente está desprotegida, né? Alguns casos mais recentes a gente tem aqui, não vou citar nomes, mas de pessoas que falam assim, deixa com o pai, que o pai resolve. E não é assim. E um erro que você comete, muitas vezes, né, Não com a foi o segurança dos Carlos, dados, não, né? Não, eu que digo essa- que é- estamos tá. aqui falando essa de frase pessoas dele. que... Não, na hora que você falou assim, eu ouvi um som assim, na hora eu falei, já sei quem é. Cara, isso aí é o espírito do Ursulão. Só quem tem mais de 40 vai entender. Esse é o espírito do Ursulão. Deixa que eu faço. Lembra disso? Tem que trocar a antena. Deixa comigo. Não, vai ficar chamando o técnico. Aí o cara destrói a casa inteira. Mas a antena tá lá em cima, só tá a antena lá em cima. Né? Só A tá, não tem mais nada. É isso. Muitas vezes o cara fala assim, não, isso não... Porque é isso, é a percepção de que aquilo não tem valor. Aquilo não é importante. Não é importante. Né? Tem pessoas que passam a vida inteira sem... Né? Falam, eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não tenho tempo para tal coisa. Mas quando acontece, né, o meu cardiologista fala isso, o cara nunca levantou um peso na vida. O cara teve um infarto, Começa a no treinar. dia seguinte ele tá de tênisinho, de moletom, pronto para começar. Então, quer dizer, não é que ele não tinha tempo, é que não era prioridade para ele. Então, verdade. quando você entender que tem coisas que são prioritárias, cara, aquilo ali é importante, né, e esse é o maior gol, assim, na minha área, é você fazer o cara entender que é importante. E para a empresa, é duas formas. Ou o camarada já tem isso, casos raríssimos, né, que existem aí, mas é o cara que já tem essa inquietude de falar, cara, eu preciso proteger melhor isso aqui, preciso proteger melhor meu negócio, e o camarada que vai por força da lei. Cara, não pode fazer isso que tomar multa. Aí o camarada acorda e fala, cara, é melhor a gente se adequar. Então, só que é um processo, né? Então tudo tem que estar alinhado, né? As práticas com a informação, prática e informação com o propósito, né? Onde eu quero chegar, quais são os objetivos que eu quero atingir, né? No meu caso, o objetivo é não ser multado. Né? O objetivo é não ter incidentes ali, porque muitas vezes não é nem o prejuízo financeiro, às vezes é o prejuízo de imagem. Que nem você falou, a informação do cara, né, vazou ali, e ainda mais com vocês, né, a informação ali é algo que não dá para você falar assim, veio de outro lugar. A informação do cara ali é muito pessoal, é informação muito específica. Então isso faz com que o cliente, né, a empresa, seja responsabilizada de uma forma muito mais fácil, né, pela fiscalização e tudo mais. Tipo, se a foto do paciente vazou, né? Enfim, imagina, mas tem gente que trata pessoas públicas, por exemplo, Sim. e aí vazar informação disso, né? É muito específico, realmente. Cara, sem dente, ninguém. Rodrigo Hilbert, sem dente. Você não dá nada pelo cara. Não faz Eu sucesso. lembro uma vez... Não faz sucesso com a mulherada. Não com ninguém. Eu lembro um cara que fazia isso, ele pegava foto de celebridades na internet Tirava os dentes. e tirava os dentes. Ficava estranho. Cara, que coisa engraçada. E outra, não tem nem a deformação, né? Só a ausência mesmo do dente. Não é a deformação que Na aquilo, perda cara, porque óssea. a boca vai pra dentro, é um negócio esquisito. Cara, só tirava o dente. E assim, os maiores, né, símbolos ali de beleza e tudo mais, você olhava e falava, meu Deus do céu, cara. Então, você Aquilo imagina. ali não passa nem na fila do... Né, esse é que é a questão. É uma coisa que causa um constrangimento gigantesco. E aí é encaixado como dados pessoais, né, sensíveis. Né, dados pessoais para identificar a pessoa, mas sensíveis que podem causar algum tipo de constrangimento ou discriminação. Então isso é muito importante, né? Você saber que nível de informação você está trabalhando e quais são as consequências de trabalhar aquilo ali de uma forma até irresponsável, né? Ou sem o processo, sem o devido, né? A devida informação, a devida cultura. Mas, cara, isso aí faz parte de uma evolução que a gente está vivendo.
né? A gente está passando por esse processo ali, né, de não só da evolução digital, mas da evolução do pensamento. Eu acho muito interessante a gente pensar, por exemplo, que, cara, nós tínhamos... Quantas fotos você tem quando era criança? E quantas fotos seu filho tem, né? Eu tenho milhares de fotos da minha filha, das minhas filhas. Milhares. Mas impressa quase Da uma. Minha, eu devo ter umas 15, mais ou menos. Fala, não tem né? nenhuma, porque foi Aquela- adotada, você descobriu agora. É estranho. Aquela montada em cima do burro, né? Da escola, na formatura da escola. Ou aquele do binoclinho São que você comprava. uma foto de aniversário. Tem uma foto de aniversário que você tá ali junto com 78 outras crianças, né? E você tá ali. Cara, hoje em dia, você tem uma quantidade muito maior. Como a gente falou, né, no começo, a facilidade. Qual que é a facilidade? Hoje você tem milhares de fotos. Só que o que isso vai fazer no futuro? O que isso vai produzir no futuro? O que isso vai produzir a longo prazo? Quais são os desafios que vão vir agora por conta disso? Porque como é que vai ser os filhos de vocês e os filhos dos filhos? Cara, você vai ter todo o histórico dos pais. Você vai ser todo, cara, nascimento até a morte do cara. Você tem tecnologia envolvida em tudo isso. Só que um ser humano, né, ali sendo afetado por tudo aquilo. Então, mais do que, eu acho que um processo de evolução, transformação ali, a gente está passando por um processo de mudança mesmo de mente, mudança de pensamento, né? O cara, 2, 3 gerações, não vai ter, assim, muita parte do que a gente pensa hoje, para eles vai ser assunto encerrado, assunto resolvido, assim como era dos nossos avós. Mas a velocidade da transformação, eu acho que ela acaba produzindo algumas deformações. Então a gente precisa muito, quanto empresa, quanto consultor, estar atento para isso, né? A gente atenta, eu falo que eu sou da época da segurança da informação, né, segurança digital, desde quando isso não era moda. Hoje é mais moda. Né? Hoje a pessoa fala mais disso, fala sobre hacker, fala sobre, né, problema de sistema, perda de dados, fraude. Antigamente isso era um assunto restrito a uma salinha com 3, 4 pessoas, né? Que ali se destacavam ali do resto da empresa. A gente não tinha ninguém mais falando disso, era só esses caras. Hoje em dia se conversa isso em café, se conversa isso em jantares. Então isso é muito importante, a mudança de cultura que está havendo. Então a gente precisa muitas vezes capitanear isso nos nossos clientes. Ser esse fator de mudança. Cara, atenta mais para isso. Né? Olha por esse lado. E como você falou, a empresa ela é um microcosmos. Você tem várias coisas a serem desenvolvidas ali. A gestão é uma das principais. Né? Mas você tem a segurança de dados também. Proteção de informação. Porque junto com essa digitalização, você quer queira, quer não, você está no mundo digital. Ah, mas eu quero viver... Cara, totalmente você não consegue se desconectar da tecnologia. Você vai usar ela em um momento ou em outro. Então você vai precisar de se adequar a essa realidade. Vai precisar de ter uma transição para poder prover uma transição mais saudável. E até muitas vezes enxergar nisso uma oportunidade de mudar os seus hábitos antigos. Cara, eu vou ser um pouco mais cuidadoso com isso agora. Então acho que é um desafio muito, muito grande, são coisas muito bacanas, a gente tem assim, muita coisa para conversar, né? Se a gente fosse falar de todas as coisas aí do desafio principalmente, né, da gestão dos clientes, mercado, a gente ia ficar aqui assim, mais umas 5 horas fácil. Então eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, queria abrir esse espaço agora para vocês darem um recado aí para o mercado, para os seus clientes e já convidar para vocês para voltar, para a gente falar de outros assuntos, de outras coisas bacanas que, além de tudo, né, acima de tudo, são pessoas excelentes, admiro como pessoas e como empresários, que são, para mim, mas principalmente para os clientes de vocês, né, referências ali a serem seguidas. Primeiro quero agradecer o convite, né? Pra gente é uma honra estar participando aqui com você. Somos muito privilegiados de você ter entrado na nossa vida. E eu quero te dizer que quando eu te conheci, não foi por indicação, assim, eu conheci você e eu pensei na hora, espero que ele seja do bem, e fui conversando e na hora confio em você. Você passa essa confiança. A lição que deu hoje aqui, né, gente? Faça um plano anual, mas façam academia, né? Olhe seu extrato bancário, encare de frente o risco de perda de dados e a importância da proteção, né, dos dados
do seu cliente. Legal. Foi uma das coisas que eu vou sair daqui já fazendo. Viu? Legal. Eu queria agradecer, eu acho que foi um bate-papo bem legal, batendo papo como se estivesse numa roda de amigos, e não deixa de ser, né? Reitero as palavras da Paula. E eu acho que também, principalmente que a gente fala para os nossos clientes, deixar o recado, é a questão assim, que tem que focar realmente no paciente, né? Você focando no seu paciente, no seu cliente, no seu paciente, ou se você não é dentista, é médico, qualquer coisa que você trabalhar, se você foca no seu consumidor, ele enxerga que você está realmente ali se importando, seja num serviço, seja num produto, porque eu brinco falando, vender hoje é fácil, né? Mas o pós-venda é muito difícil. Vender é fácil, agora entregar que é difícil. Né? Se eu venho aqui e falo, os dentistas vão falar, nossa, vou chamar eles. Sim. Mas eu preciso entregar. Hoje muita gente sustenta uma coisa legal, na hora que vende as pessoas olham e falam, mano, não é tudo aquilo. Certo. Né? Então, acho que é muito isso. E agradecer mais uma vez aí pelo convite, foi sensacional. Bacana, maravilha, obrigado. Gente, muito obrigado aí pela presença de vocês, por ter assistido o vídeo aí até o final. Se você gostou do conteúdo, por favor, compartilha, curte aí, manda para os seus amigos. Vai ser muito bacana ter aí vocês conosco, tá bom? Valeu, muito obrigado. Até mais.